Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Júnior Dalla Pria, da Agregar Treinamentos, e serei o guia de vocês nessa jornada rumo ao sucesso profissional. Certo, vamos lá. Eu estou com a planilha aberta aqui na tela do meu computador, do Excel, para apresentar para vocês a ferramenta incrível. O Excel, ele é uma planilha eletrônica em formato de tabela, ou seja, o Excel ele é composto por colunas e linhas, tá? E onde uma coluna vai cruzando com uma linha, ela vai formando esses quadradinhos que nós chamamos carinhosamente de célula. Então, a tabela tem colunas, linhas e células. E nós temos aqui uma barra aqui em cima que nós chamamos de barra de fórmulas, ou seja, que é onde vai estar aparecendo o conteúdo de toda que está na célula que nós selecionamos. Toda vez que eu clico em uma célula dessa, ela tem um conteúdo, ela está selecionada. Aqui, como não tem nada, ele não está aparecendo aqui. Mas, quando eu clico na palavra média, por exemplo, na média da turma, primeiro bimestre, observa que onde eu cliquei, ele vai mostrar aqui, na barra de fórmulas, a fórmula que foi utilizada, ou o texto que está digitado nessa célula, ou o número também. Nesse caso, o número 10 não é o resultado de nenhuma conta que eu fiz, eu simplesmente digitei a média 10. Tá? E outra coisa importantíssima é que no Excel, na nossa planilha eletrônica, cada coluna, cada linha e cada célula tem um endereço, tem uma referência, que é a referência, né? O endereço da coluna é a letra, ó, coluna M, coluna H, coluna E, e das linhas é a numeração, linha número 7, número 12, número 2. E a célula, quando eu clico, a referência dela é a letra da coluna e o número da linha. Eu estou na coluna H, na linha 7, e olha só aqui, ó, a caixa de nome, ou seja, o nome da célula que você tiver nesse momento vai aparecer aqui. Essa célula é a H7. A média está aparecendo para mim na célula G3. Tá bom? Uma coisa que eu quero fazer é aumentar um pouco a largura dessa coluna. Observa que quando nós temos informações nas células da coluna B, as informações que estão nas células da coluna A não pode passar por cima da outra coluna. Então, automaticamente parece que está cortando o nome de alguns alunos, mas é porque não está cabendo na largura da célula. Então nós vamos aumentar. Observa que o mouse, quando eu estou dentro da minha área de trabalho, ele vira esse sinal de mais branco, né? Quando eu paro em cima da coluna B, ele vira uma flechinha apontando para baixo. Quando você clicar, ele vai selecionar essa célula. Quando você vai no número da linha, ele vira uma flechinha apontando para a direita. Então, quando você clicar, ele vai selecionar a linha toda, da primeira até a última célula. Tá? E para aumentar a largura da coluna B, eu posso vir aqui em cima, entre a coluna B e a coluna F, olha como o mouse ele vira um formato de duas flechinhas apontando uma para a esquerda e uma para a direita. Então eu posso apertar, segurar apertado e arrastar para o lado. E aí ele já vai aumentar automaticamente a largura da coluna. Uma maneira também mais rápida que eu posso fazer é dar 2 cliques aqui entre a coluna B e a coluna C. Cliquei 2 vezes, ele já selecionou. E ficou um pouco mais larga do que as outras, porque ele ajusta a largura da coluna ao tamanho da célula que contenha a maior informação, ou seja, a média da turma, o total de alunos aqui. Por isso que ela ficou um pouquinho mais larga, tá bom? Como que eu faço para selecionar essas células, então? Usando o mouse. Eu posso apertar, segurar apertado o botão e arrastar para baixo e para o lado, né? E soltar o botão, que nós já fizemos uma seleção. Eu posso também me movimentar usando a tecla do mouse, ó. As teclas do teclado, né? A flechinha para esquerda, para direita, para cima, para baixo. Quando você chegar na primeira célula que você quer selecionar, é só segurar o Shift apertado e arrastar a flechinha para baixo e para os lados até selecionar a tabela como um todo, tá bom? Então você pode usar tanto o mouse quanto o teclado para fazer a seleção.
E eu quero aqui fazer uma formatação, né? Vamos colocar um negrito aqui no nosso cabeçalho. Então nós selecionamos, aqui na guia de menu da página inicial, nós temos um negrito. Vou vir aqui no alinhamento, vou centralizar, vamos dar um itálico também. Uma coisa que eu quero fazer, vamos colorir essa célula, colocar uma cor de preenchimento diferente para dar um destaque. Então vou vir aqui na latinha de tinta, que é a cor de preenchimento da célula, e vou escolher aqui, por exemplo, esse alaranjado. Agora ficou bem destacado, eu quero simplesmente, vou deixar desse jeito mesmo, né? Dei um clique fora. Observa que eu quero colocar uma tonalidade um pouco mais clara aqui onde estão os nomes. Então eu vou vir aqui novamente, eu já selecionei, eu apertei, seguro apertado e arrastei até embaixo. E vou dar um clique e escolher uma tonalidade um pouco mais clara. Observa que as linhas não estão aparecendo. E, na verdade, quando a gente vem aqui em cima, ó, em exibir e tira as linhas de grade, essas linhas que estavam aparecendo aqui, elas são só referências para você não se perder e saber em quais células vocês estão. Porém, ó, quando a gente tira a linha de grade, ele mostra como será impresso na folha. E não tem borda nenhuma. Tá? Então vou colocar novamente as linhas de grade, vou voltar aqui em cima na guia da página inicial e eu vou selecionar todas essas células e do lado da latinha de tinta nós temos o botão das bordas, né? Quando a gente clica nessa barra de rolagem ele aparece a opção para você escolher. Aí eu quero que ele coloque em todas as bordas mesmo, tanto o contorno quanto as bordas internas. Agora sim, ficou do jeito que eu queria. Vou selecionar aqui também essas células e colocar as bordas. E vamos colorir também de uma cor diferente aqui. Estamos então com isso formatando a nossa tabela. Agora sim, eu quero calcular a média. Então eu posso tanto desenvolver uma fórmula aqui ou utilizar uma função. Aliás, a diferença entre fórmula e função no Excel é justamente essa. Fórmula é quando você está desenvolvendo o seu cálculo manualmente, digitando os seus operadores aritméticos e para fazer um cálculo. E funções são fórmulas que já têm pré-definidas. Vamos para a prática que eu te mostro. Então, para calcular a média, como eu faço para calcular a média dos 4 bimestres aqui, para saber qual foi a média desses alunos? Eu vou fazer... eu tenho que colocar aqui o sinal de igual. Observa que, colocando o sinal de igual, o cursor já ficou piscando, quer dizer, eu estou dentro da célula e tudo que eu digitar vai aparecer aqui, ok? Então eu posso dar um clique aqui onde está o número 8, que é a nota do primeiro bimestre, ó, cliquei. Na célula onde está o número 8, apareceu aqui ó, C4, porque nessa célula, essa célula está na coluna C, na linha 4. Aí eu vou somar mais o 6,5, vou dar um clique, D4, coluna D, linha 4, mais 7, mais 5. Certo? Observa que já ficaram em destaque as células e ele está mostrando para mim, tanto aqui em cima na barra de fórmulas, tanto aqui embaixo, a conta que eu estou fazendo. Eu estou somando por enquanto. Deixa eu dar um Enter. O total dessas notas do primeiro até o quarto bimestre é 26,5. Digamos que no terceiro bimestre o Marcelo tirou 6, não foi 7. Então a nota automaticamente já baixou para 5,5. Tá vendo só? Só que essa aqui não é a média ainda. Para calcular a média, além de somar, eu tenho que dividir pela quantidade de bimestres. No caso, nós temos quantos bimestres? 4. Então, eu vou dar 2 cliques aqui e vou dar aqui, ó, vou dar um clique depois do sinal de igual, eu vou abrir um parênteses aqui e aqui no final eu vou fechar o parênteses. E agora, fora do parênteses, eu vou dividir por 4. Então, a gente sabe que as operações aritméticas, via de regra, as regras matemáticas para fazer cálculos, nós fazemos a eliminação primeiro dos valores que estão dentro dos parênteses para depois fazer os operadores que estão fora. Então, dessa forma aqui, ele vai somar os 4 bimestres e vai dividir por 4.
Enter. Ó, a média foi 6,375. Tá aparecendo aqui 6,375, porém, olha só aqui na nossa barra de fórmula. Eu somei os 4 bimestres e dividi por 4. Deu um certo trabalho, não deu? Deu. Imagina eu ter que fazer isso até no último aluno. Eu posso copiar essa fórmula aqui até embaixo. Então eu posso dar um Ctrl C e ir dando Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, que vai funcionar. Quer ver? Ó? Ctrl C, linha de baixo, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Opa, Ctrl Home. Já fez a média de todos os alunos. Porém, eu tenho uma maneira mais prática, porque aqui tem poucos alunos, mas imagina se não são 100 alunos. O trabalho que dá, mesmo dando Ctrl C e Ctrl V. Eu posso vir aqui, quando eu clico na célula, no cantinho inferior direito, nós temos um quadradinho preto. Quando eu paro em cima desse quadradinho, ele vira um sinal de mais pretinho, ó. Então, se eu apertar e segurar apertado e arrastar até embaixo, ele já faz automaticamente a média de todos os alunos. Viu só que interessante? Vou mostrar, aqui nós fizemos uma fórmula, desenvolvemos o nosso cálculo. Deixa eu apagar tudo, vou dar um delete aqui, mas nós temos a função média pronta, pasme vocês, para quando você precisar calcular a média desses alunos, você já fazer automaticamente. Como que eu vou fazer isso? Na guia de menu aqui da página inicial, eu vou vir do lado direito, superior, e do lado desse botão da somatória, nós temos essa flechinha, que é a barra de rolagem, e aqui nós temos tanto somar, simplesmente para somar os 4 bimestres, quanto nós temos a média. Eu quero calcular a média, ó. Então vou dar um clique aqui na palavra média. Olha como ele já ficou igual média. Ele está falando para nós que ele vai calcular a média do que está dentro do parênteses, do C4, 2 pontos F4. Os 2 pontos aqui não quer dizer que é uma divisão. A divisão, lembra que o operador é uma barra. O operador aritmético que representa o dividir no Excel é a barra que nós usamos na fórmula anterior. Aqui o 2 pontos quer dizer que é uma sequência que está selecionada que ele vai somar. Então vou dar um Enter aqui. Então a média é 6,375. Eu posso vir aqui nos recursos de número e diminuir 2 vezes as casas decimais, a média é 6,4. E eu posso apertar e copiar agora essa fórmula que ele vai calcular a média até embaixo. E digamos que o aluno aqui, a Cássia, tirou 0 no terceiro bimestre. Ó. Deixa eu colocar um 0 para ela aqui, ó, a média dela já baixou para 7. Tá vendo só como que está automatizada a nossa planilha? Para nós concluirmos, nós vamos, vou mostrar para você mais algumas funções básicas do Excel que nós podemos utilizar no dia a dia, tá? Então eu quero calcular a média agora da turma. Eu quero calcular a média da nota de todos os alunos para ver qual foi a média dessa turma aqui. Então eu vou utilizar a função média que já faz isso automaticamente. Então aqui na guia da página inicial, viremos no canto direito e vamos escolher aqui a opção média. Quando você clicou no média, olha, poderia dar um problema aqui se nós não estivéssemos atentos. Observa que o Excel ele dá preferência sempre para a coluna. Então ele pegou os valores que estão acima da célula que eu estou e vai calcular a média desses valores. Mas a média que eu quero é a média das médias. Então eu vou simplesmente apertar o botão, segurar apertado, e selecionar onde que eu quero calcular. Agora sim eu vou dar um Enter. A média geral da turma é 7,3. E qual foi a maior média aqui? Quem tirou a maior nota? Nós temos a função máximo, que serve justamente para isso. Identificar qual foi o maior valor. Então eu já estou aqui, ó, dei um clique na célula onde eu quero que apareça a maior média da turma. Vou vir aqui na página inicial, nos recursos de edição, e vou utilizar a função máximo. Então, quando você clicou no máximo, agora é só selecionar todas as notas, as médias da turma e dar um Enter. A média maior do aluno, o aluno que tirou a média maior foi a Vanessa, que é a 9,8. E a média mais baixa? Quem foi que tirou a menor nota dos 4 bimestres, da média dos 4 bimestres? Vamos utilizar a função mínimo.
Então nós vamos vir aqui também no canto superior direito, ao invés de usar o máximo, vamos usar o mínimo agora. Agora sim, vamos selecionar também as médias dos alunos e dar um Enter. A nota mais baixa, né, a média mais baixa foi 5, que é do Cláudio. Esse aluno ficou com a média 5. Qual é o total de alunos aqui? Aqui tá fácil, é pouco aluno, tem como a gente saber, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas já pensou uma lista com 20, 30, 40 alunos? Fica difícil de você somar, contar um por um para saber quantos alunos tem nessa turma. Nós temos uma função que conta esses números. Olha só, é aqui em cima também, na guia de menu da página inicial, nós vamos escolher a opção contar números. Quando eu clico em contar números, basta a gente selecionar os nomes aqui e uma das colunas das notas, porque na verdade ele conta a quantidade de células que tem números, tá? Então eu vou dar um Enter aqui e ele já aparece para nós que nós temos 6 alunos. Tá vendo como que de forma rápida, prática e objetiva nós já criamos uma tabela, formatamos as células, colocamos colorido preenchimento nas células, nas fontes, calculamos as médias utilizando as funções, tudo de forma prática, rápida e objetiva.